30 famílias do bairro Guarapes. Eles vão participar de uma simulação de emergência em áreas de risco. Essa ideia aí é para preparar a população e profissionais da área para a retirada e acolhimento dessas pessoas em casos de afogamentos ou deslizamento de terras. Veja. Em caso de emergência em área de risco, você sabe como agir? E o poder público está preparado? Do jeito que os moradores não querem sofrer, a mesma coisa é a gente. De onde vem o alerta de uma forte chuva? Como acionar a população da maneira mais rápida e onde abrigar essas pessoas? Questões que, se planejadas com antecedência, podem ajudar a salvar vidas. O que nós estamos fazendo aqui é incentivar o município, incentivar o Estado a trabalhar com planejamento. Se todos os órgãos já sabem o que fazer antes da ocorrência, já tem quais os recursos vão ser empregados, para onde a população vai se deslocar caso tenha, como informar essa população, a chance de que isso tenha sucesso é muito maior. No próximo sábado, 150 moradores do bairro Guarapes, zona oeste de Natal, e cerca de 70 servidores do município e estado vão simular uma situação de emergência. Situado em região de dunas, o bairro é uma das 77 áreas de risco existentes em Natal. Em caso de chuva forte, os moradores podem ter as casas alagadas e até soterradas. André é um dos voluntários e está otimista. Caso aconteça um imprevisto, a gente está preparado para que a gente saia da situação sem acontecer o pior, que eu tenho uma menina de 10 meses de nascida. Diversos órgãos participam da simulação que está sendo realizada em todo o Nordeste. Motivar a comunidade, para que ela possa participar desse simulado e movimentar os órgãos envolvidos, os órgãos de resposta, e a gente saber como eles estão preparados, a que nível de resposta estão, para que possa dar apoio não somente a essa comunidade, e sim outras comunidades que possam ser afetadas, nas áreas de risco no município. O local que servirá de abrigo para a população é a Escola Municipal Francisco Varela. Aqui as famílias também assistirão palestras e receberão orientações. Precisamos estar juntos, para que a população possa ser beneficiada com a ação preventiva e não apenas esperar o momento, o pior, que é quando chega a chuva. Enfim, é nesse rumo que nós estamos aqui atuando. A partir das 8 horas da manhã do próximo sábado, as famílias que foram cadastradas para participar da simulação devem ficar atentas a um sinal. Aquelas famílias que foram identificadas e que foram voluntárias a participar do simulado, elas vão ser deslocadas desse local de risco, levadas a um abrigo provisório. Justamente nesse abrigo terá uma vasta programação de orientação, palestras para essas pessoas que foram voluntárias. Então chamamos a atenção da comunidade para nos ajudar, colaborar com todo esse simulado.